Queridos, a minha tarefa nesta manhã e à noite é falar sobre um dos meios ordinários que certamente pode trazer fins extraordinários para a igreja. E aqui eu gostaria já de separar um pouco por que eu chamo esse tema de meio ordinário. Eu não quero confundi-lo com a clássica definição de meios de graça, que inclusive de maneira muito clara o reverendo Roberto Brasileiro ontem à noite estabeleceu. Dentro da nossa teologia reformada, quando nós falamos de meios de graça, nós estamos falando da palavra, da oração e dos sacramentos, na definição mais sintética. Alguns acrescentam a disciplina da igreja e assim por diante. Mas quando a gente pensa em meios ordinários, para além dos chamados meios de graça, nós estamos pensando também naquilo que a gente chamaria de disciplinas espirituais. E aí pode entrar uma série de outras práticas que ao longo de 2000 anos de história do cristianismo certamente têm contribuído de maneira ordinária, contínua, de maneira muito comum no meio do povo de Deus para levar a fins extraordinários. E quando nós falamos em fins extraordinários, nós não estamos pensando em nada megalomaníaco, nós não estamos pensando apenas num crescimento numérico avassalador, numa importância ou relevância da igreja para a sociedade, em termos de teologia pública, que seja assim extraordinária nesse sentido, mas para o propósito da expansão do reino de Deus e para a maior glória de Cristo. O fim extraordinário que todos nós devemos buscar na prática dos meios ordinários é que o reino de Deus se expanda, venha o teu reino, foi a oração que Jesus nos ensinou, e que a maior glória de Cristo seja alcançada por meio da expansão desse reino. A igreja de Cristo como agência do reino de Deus e nós como agentes do rei devemos militar nesse sentido, de por meios ordinários atingir o fim extraordinário da maior glória de Cristo e da expansão do reino de Deus. Uma dessas práticas, uma dessas disciplinas espirituais, que eu diria que talvez seja uma das joias perdidas nos últimos tempos, é o discipulado. E quando eu penso em discipulado, por favor, deixe-me falar primeiro sobre o que eu não creio que é discipulado. Discipulado não é um método de crescimento da igreja. Já houve perversões usando discipulados e pequenos grupos, de tal maneira que mesmo aqui em Goiânia ou na minha região, nós ainda sofremos efeitos dessa maneira de ver o discipulado como uma forma de multiplicação e de crescimento avassalador da igreja. Discipulado não é uma ferramenta para a igreja crescer. Discipulado também não é um estudo bíblico, embora envolva estudo bíblico. Ele não é apenas o conhecimento das doutrinas, da teologia. Não é uma classe de escola dominical, portanto, não é algo que apenas instrui a nossa mente, mas não tem nenhum impacto naquelas áreas da nossa vida que tem a ver com piedade, que tem a ver com comprometimento com a missão e assim por diante. Discipulado, portanto, não é um livro, não é uma escola dominical, não é um projeto, não é um processo. Discipulado, como nós iremos ver hoje pela manhã e à noite, é muito mais do que isso. Hoje pela manhã eu vou falar sobre o discipulado como um meio ordinário para a consolidação da identidade da igreja. Então hoje nós vamos falar sobre identidade da igreja. Como o discipulado forja, molda a identidade de uma igreja local, mas também da igreja de Deus, porque foi para isso que o Senhor nos enviou quando disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ali está uma grande comissão que forja não apenas o vetor da igreja, no sentido dela cumprir a sua missão, mas a sua própria identidade, porque afinal de contas, ao fazer discípulos, nós não fazemos discípulos de nós mesmos, nós fazemos discípulos do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Portanto, ao fazer discípulos, nós estamos
nos identificando com Cristo e fazendo pessoas se identificarem com Cristo. Isso forma uma identidade de grupo, uma identidade coletiva, uma identidade daqueles chamados para fora da igreja de Jesus Cristo. À noite eu vou falar sobre como o discipulado é um meio ordinário para a formação da liderança da igreja. E aí, à noite, eu estarei falando um pouquinho mais sobre liderança. Como a liderança de uma igreja é formada por aquilo que eu coloquei no livro, chamado Fator Éfeso, e que meu mestre Elias Medeiros, em dado momento da nossa orientação, ele disse assim, mas esse fator Éfeso aí é, na verdade, um fator Galileia. E ele se referia ao fato de que Paulo apenas e tão somente replicou o discipulado para a formação da liderança que Jesus havia feito quando reuniu discípulos e os formou para se tornarem apóstolos e continuamente permanecerem à frente da igreja. Portanto, hoje pela manhã falaremos sobre identidade da igreja, à noite iremos falar sobre liderança da igreja. Quando eu falo de liderança, e eu vou explicitar isso de maneira muito maior, muito mais clara à noite, eu não estou falando necessariamente e tão somente da liderança oficial da igreja, do oficialato da igreja, mas também da liderança que alguns chamam, fora dos círculos reformados, liderança leiga, que nós não adotamos, porque não entendemos que existe um clero e um povo leigo na igreja, somos corpo de Cristo, mas que você entenda o conceito, tem a ver com aqueles que não são oficiais da igreja, mas que exercem a sua liderança nas várias instâncias da igreja. Eu cheguei aqui, por exemplo, e vi pessoas trabalhando, exercendo uma liderança de suporte no serviço, louvor, multimídia, pessoas que estão fazendo o trabalho, ainda que não sejam presbíteros, ainda que não sejam diáconos, ainda que não sejam pastores. Mas isso aí a gente vai deixar à noite. Eu gostaria de começar então a minha palestra dizendo um pouco sobre o que nós acabamos de falar, mas particularmente fazendo uma pergunta que é uma pergunta provocativa. Eu sei que é possível que alguns tenham uma resposta assim, no estalar de dedos. Então eu vou perguntar para você, quando foi que os cristãos, pela primeira vez, os discípulos de Cristo, tiveram consciência de que eles formavam uma identidade diferente daquela identidade judaica de onde eles tinham vindo? Você sabe que os primeiros discípulos de Cristo eram judeus. Mas em que momento eles disseram assim, nós somos mais do que judeus? Nós temos uma identidade diferente. Judaico, de uma forma, mas cristã, de outra, ou complementando a primeira. Quando foi que isso aconteceu? Alguém sugere uma data? Alguém sugere um acontecimento? Algum sugere um versículo bíblico que diz explicitamente isso? Quando foi que os cristãos se viram como cristãos? Quando foi que eles se formaram como identidade coletiva e disseram assim, nós somos nós e eles são eles? Quando foi isso? Atos, capítulo 15? Foi? Talvez um pouquinho antes? 2, talvez um pouquinho depois. Entre Atos 2 e Atos 15, alguém tenta? Quando é que diz lá, e pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos? Ah, olha aí, tem gente que lê a Bíblia. Atos 11. Vamos para esse texto? Por gentileza, abra sua Bíblia em Atos capítulo 11 e, por favor, leia comigo um texto que nós usamos como base, mas que não será o único texto que nós iremos usar. Atos capítulo 11, eu convido você então a ler comigo na palavra do Senhor. Deixa eu acessar aqui a minha Bíblia, para que a gente possa ler juntos. Atos capítulo 11, nós vamos ler particularmente a partir do verso de número 19.
Diz assim a palavra de Deus, Atos 11, 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E aí vem a frase: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém? Queridos, nesse momento a gente deve perguntar assim: mas quando o Senhor fala sobre identidade de cristão, o que o Senhor quer dizer com identidade? Em termos simples, identidade de grupo, é o sentimento que nós compartilhamos de pertencimento a um grupo, baseado em características, em valores, em crenças, em cultura, em experiências comuns, que definem esse coletivo de pessoas e o diferenciam de outros grupos com outras características, com outras crenças, com outros costumes e assim por diante. Portanto, a identidade, além de ser um senso de pertencimento, ela também é algo que produz unidade dentro desse grupo e que influencia a forma como seus membros se veem e se comportam em relação aos outros grupos. É quando o nós fica muito claro e esse nós, que somos nós, se distingue daquilo que são eles, pelas características que os fazem como eles. Então, quando nós falamos em identidade de grupo, que nessa ocasião os cristãos foram pela primeira vez chamados cristãos, se viram como cristãos e foram identificados pelos outros como cristãos, nós estamos falando de coisas do tipo afiliação e pertença. Eu passo a fazer parte de, eu pertenço a esse grupo. Nós estamos falando de características que compartilhamos, traços, como a cultura, se for o caso, a etnia, mas também crenças, valores, princípios, interesses, valores, experiências de vida e assim por diante. Nós estamos falando também de um outro processo chamado diferenciação. É quando a identidade do grupo se define pelo que ela não é. Eu não sou isso, porque eu sou isto, e assim por diante. É quando há uma construção coletiva que muitas vezes não tem a ver com vamos formar um grupo, mas como naturalmente esse grupo é formado. Então, quando nós dizemos assim, quando foi que o cristão, ou os cristãos, os discípulos de Cristo, se identificaram como grupo, nós estamos vendo que em algum momento, como eu costumo dizer, no cartório da história, essa certidão de nascimento da igreja foi lavrada. Claro que nós sabemos que a igreja vem desde a antiga aliança, que a igreja sempre existiu, é o povo de Deus, o povo da aliança, que ao longo da antiga aliança, claramente a igreja teve características diferentes, associadas a Israel, ao povo da aliança, e que na nova aliança, essa característica ficou muito mais clara quando Jesus disse que edificaria a sua igreja sobre a confissão de Pedro, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e a partir dali, no dia de Pentecostes, o Senhor forjou espiritualmente, concedendo o Espírito para habitar nessa igreja. Mas quando na história, nas relações da igreja com a sociedade, foi necessário que a igreja dissesse, nós somos diferentes,
daquilo que nós éramos, de onde nós viemos, do judaísmo. Nessa ocasião, ficou muito claro que eles começaram a se afiliar, a se sentir pertencentes, a ter características compartilhadas e a se diferenciar em relação aos outros. Essa construção coletiva que fazia parte do propósito de Deus, desses seguidores de Jesus, o Nazareno, que haviam reconhecido que ele era o Messias, o Cristo, foi progressiva nos primeiros anos da igreja cristã. Nós estamos aqui por volta do ano 44 depois de Cristo, alguns 10 ou 15 anos depois da morte e da ressurreição do nosso Senhor. E naquela ocasião em que nós chamamos esse período de igreja primitiva, não foi assim que de repente, depois da ressurreição, no dia seguinte, os cristãos disseram assim: nós somos cristãos. Até pouco tempo, eles ainda se consideravam, de certa maneira, judeus. Lembra, Atos capítulo 3, Pedro e João estão indo para o templo. Eles não estão indo para o templo para oferecer sacrifícios, obviamente, porque eles reconheceram que Jesus era o Cordeiro Pascal, o sacrifício definitivo. Mas eles estavam indo para o templo para orar. Eles estavam orando na hora judaica de orar, no templo judaico onde se orava, e, portanto, eles ainda tinham uma ideia de que eram judeus que reconheciam o Messias, diferenciados daqueles judeus que não reconheceram o Messias. Eles eram judeus messiânicos, mas eram judeus. Mas em dado momento, diz o texto, que eles começaram a se compreender como cristãos. É exatamente nessa passagem que há uma convergência, uma sincronia entre aquilo que eles se viam e aquilo que os outros viam. Alguns até dizem que esse termo cristãos começou fora da igreja, como um apelido, como alguma coisa pejorativa, porque eles queriam ser iguais a Cristo. E, obviamente, quando alguém quer ter uma característica peculiar, normalmente é excluído como uma pessoa que quer ser demais, que quer ser melhor. Então, muitas vezes, cristianóia era usado para dizer que eles queriam ser igual a Cristo. Mas, em determinado momento, Deus transforma por esse senso de pertença, por essa afiliação, pelo propósito dele, aquele grupo, num grupo que realmente se reconhecia como absolutamente aderente, semelhante, ligado, afiliado, pertencente, com as mesmas características de Cristo. Você lembra, por exemplo, que quando Paulo defende o seu apostolado diante de Félix, ele diz, e diante também de outros, ele diz assim, que ele fazia parte daqueles que viviam segundo o caminho. Essa foi talvez a primeira forma como eles começaram a se distinguir, quando eles começaram a entender que faziam parte desse grupo do caminho. Mas até mesmo nesse grupo do caminho, os nazarenos, os discípulos de Cristo, eles ainda pareciam fazer parte de um dos subgrupos do judaísmo. Como os fariseus, como os saduceus, havia os do caminho, os nazarenos, aqueles judeus que criam em Jesus como o Messias. Veja que em Atos capítulo 9, verso 2, quando é dito sobre o que Paulo estava fazendo no caminho para Damasco, quando ainda na condição de um perseguidor foi alcançado pelo Senhor, no verso 2 diz que ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, veja como é que ele chamava, alguns que eram do caminho, ele pudesse trazer presos para Jerusalém. Em Atos capítulo 19, quando Paulo está pregando ali em Éfeso, diz que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. E Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, portanto, aqueles que eram do caminho, passando a discorrer diariamente naquela escola de filosofia de Tirano. Veja que ainda nesse versículo, nesse capítulo 19, no verso 23, diz que por esse tempo houve grande alvoroço na cidade de Éfeso acerca do caminho. E que caminho era aquele? Era o caminho que os discípulos de Nazaré, do Nazareno, de Jesus Cristo, tinham como característica e como identidade. Quando diante de Félix, no capítulo 24, Paulo faz a sua defesa,
diz que Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou aquela causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Você percebe que no livro de Atos, em vários momentos, portanto, a primeira identidade que começa a ter uma certa diferenciação é que eles faziam parte de um caminho. Claro que aqui a referência por trás é a própria palavra de Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho era Cristo, ser do caminho era ser de Cristo, e a partir dali uma identidade começa a se formar. Eles também já tinham sido chamados de discípulos, eles tinham se chamado e se chamam de santos, os separados, com a ideia de eclesia, daquele que é retirado para fora. No entanto, é nesse momento específico que se diz que os discípulos foram chamados de cristãos. E eu digo, como eu falei, que nessa ocasião foi lavrada a certidão de nascimento da igreja cristã no cartório da história. E, de fato, a partir dali acontece. A grande questão é como isso aconteceu. Como foi que essa identidade foi formada para chegar a essa convergência? Eu creio que esses versículos anteriores que nós lemos, ao versículo 26, quando é dito que eles foram chamados como cristãos, nos mostram que foi o discipulado o meio pelo qual essa identidade foi forjada. Então, a minha tese é que o discipulado é um meio ordinário pelo qual a identidade da igreja, de maneira extraordinária, é formada. Então, é nesse sentido que eu gostaria de defender que o discipulado faz isso. Vamos então ao texto para entender como isso aconteceu. Veja que o texto diz que eles estavam naquele lugar, em Antioquia, no litoral norte, já chegando, obviamente, à Síria, onde ela se encontrava, porque tinha havido uma grande tribulação depois da morte de Estevão. Estevão era um diácono evangelista, você conhece a história, que foi apedrejado por amor a Cristo, é o primeiro mártir cristão, e quando isso acontece, desencadeia-se uma grande perseguição semelhante a ele para atingir todos os cristãos. O texto que é usado, ou o termo que é usado aqui por tribulação, é o termo grego tríplices, que significa qualquer tipo de perseguição, aflição, tribulação. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele usa esse termo. Quando fala de uma grande tribulação, ele usa esse termo. E aqui, quando diz que essa tribulação veio a Estevão, significa uma perseguição sistemática, intencional, intensa, que vem sobre ele e que o faz com que todos os cristãos de Jerusalém, ou melhor, aqueles que eram do caminho, os discípulos de Cristo, se espalhem, saindo como a gente diz lá na minha região, com a roupa do corpo, porque estavam, obviamente, marcados para morrer. E eles chegam até alguns lugares, veja, eles chegam até a Fenícia, e quando nós lembramos da história geral, Fenícia, as duas cidades-estados, Tiro e Sidom, um reino que nós sabemos que estava ali nas margens do mar Mediterrâneo, Chipre, que era uma ilha, ainda hoje é uma ilha no mar Mediterrâneo, lugar onde pessoas importantes da história da igreja nasceram, como, por exemplo, o próprio Barnabé, e Antioquia, e aqui é Antioquia da Síria. Então, alguns dizem que por volta do ano 100, depois de Cristo, cerca de 40 comunidades de cristãos podem ser identificadas entre Jerusalém e Antioquia da Síria. Em vários lugares, pequenas comunidades que foram frutos dessa primeira grande perseguição sistemática dos judeus, do sinédrio judaico em Jerusalém contra os cristãos depois da morte de Estevão. E diz o texto que esses cristãos, eles tinham duas características diferentes. Havia um grupo, originalmente de Jerusalém, que diz o texto no verso 19, eles, enquanto estavam sendo espalhados, não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. É natural deduzir que esse grupo entendia que a sua ligação com o judaísmo era tão forte que Cristo, em quem eles criam, não poderia ser anunciado aos gentios.
era o Cristo dos judeus, por ser judeu e eles judeus. E esse grupo depois vai gerar situações que vão desencadear no Concílio de Jerusalém em Atos 15. A grande controvérsia que acontece em Jerusalém, em Atos 15, se um gentio que se torna cristão teria que pagar um pedágio no judaísmo, ser circuncidado e cumprir a lei de Moisés, ou como é dito lá, o costume de Moisés, decorre desta mesma visão, que depois, inclusive, vai gerar a carta que Paulo escreve aos Gálatas, quando, depois de plantar aquelas 4 primeiras igrejas na Galácia do Sul, na Ásia Menor, Antioquia de Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, na primeira viagem missionária, alguns irmãos passam no rastro de Paulo, desmentindo, ou tentando desmentir o Evangelho da Graça, e tentando dizer que aqueles que ali se convertessem sendo gentios, precisavam primeiro se tornar judeus. Essa visão vem da mesma origem deste grupo aqui, que está dizendo que, enquanto está disperso, perseguido e fugindo, eles não anunciam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas havia um segundo grupo, que está no verso 20, preste atenção. Diz assim: alguns deles, porém, ou seja, do grupo havia um subgrupo, dos judeus cristãos que tinham se convertido e depois eram perseguidos depois da morte de Estevão, havia um grupo. Dentro desse grupo, diz o texto, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram também até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho de Jesus Cristo. Esses gregos é um termo técnico que Lucas usa em vários momentos para designar aqueles que eventualmente eram prosélitos do judaísmo, eram até mesmo judeus, mas não falavam o hebraico e não tinham Jerusalém como a sua cidade de residência e o templo como lugar de adoração. Eram judeus da dispersão, depois, em algum momento, cristãos que se tornaram eventualmente também vindos do paganismo e que não falavam hebraico, falavam grego. Como vocês sabem, depois da grande expansão da cultura helênica, essa é uma região que está sob domínio romano, mas cuja cultura é helênica. O Novo Testamento todo é escrito em grande parte, com pouquíssimas partes em aramaico, em grego. O grego koiné, o grego comum, o grego de rua, não era o grego clássico. Portanto, nós temos aqui uma cultura helênica, e dentro dessa cultura helênica, alguns que tinham se tornado cristãos, que vieram da ilha de Chipre e de Cirene. Cirene é uma colônia romana do norte da África, portanto tinham vindo de mais longe, foram também até Antioquia da Síria, veja a distância, e que falavam também aos gregos. E veja qual era a concepção e a mentalidade daquele grupo. A mentalidade daquele grupo é que eles deveriam anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é curioso, porque embora as duas palavras aqui possam ser equivalentes, veja, o primeiro, não anunciavam a ninguém a palavra. A mesma palavra anunciar aqui, o verbo querissou, proclamar, é usada no versículo 20, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas perceba que aqui, nesse segundo caso, há uma especificidade. A palavra, de modo genérico, que alguns primeiramente anunciavam somente aos judeus, neste caso do segundo grupo, eles anunciavam de maneira específica o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se tem alguma coisa que é universal, é o Evangelho. O Evangelho, as boas novas, é baseado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo inteiro, e para o mundo inteiro. Então essa visão aqui era uma visão mais aberta, era uma visão que já tinha compreendido que desde a bênção abrâmica, que Deus havia dado a Abraão, que Deus queria chamar um povo para si, e chamou, para ser luz para as nações, e que o povo judeu era instrumento para que isso acontecesse, não era um fim em si mesmo. Em nenhum momento Deus quis tornar o povo judeu a finalidade última da sua manifestação no pacto da graça.
No pacto da graça, Deus sempre teve os judeus e os mediadores temporários, prototípicos, aqueles que apontavam para Cristo futuramente, como meios pelos quais as nações acreditavam ou acreditariam no propósito de Deus. Você vê, por exemplo, um livro como o livro de Jonas, que é uma grande história, uma narrativa histórica, sem dúvida alguma, que revela exatamente isso. Um profeta judeu com resistência a entender qual era a vocação dos judeus para ser luz para as nações. Então perceba que aqui nós temos duas identidades. Uma mais judaico, fechada, uma mais aberta, que abria a possibilidade de cumprir o propósito da igreja ser aquele mistério que estiver oculto. E eu estou usando a expressão de Paulo escrevendo aos Colossenses. Lembra quando Paulo vai explicitar qual era o mistério que estiver oculto? É o mistério que na meta-história da redenção, enquanto tudo acontecia durante a antiga aliança, na meta-história da redenção, o que Deus estava produzindo era a formação de um povo que fosse judeu, mas também fosse gentio. E daqueles que estavam perto e daqueles que estavam longe, ele faria, como de fato fez, um só povo, e colocou-os debaixo de um só cabeça, Jesus Cristo, sendo eles mesmos um corpo, quebrando a barreira que havia, a inimizade e a falta de paz. Nele, esses dois formaram um, que se chama igreja. Veja, nós tínhamos então aqui duas situações de um grupo disperso e exilado, com duas mentalidades, concepções e propósitos de existência, ou em outras palavras, duas identidades de grupo diferentes. E a grande questão é qual é a que vai prevalecer? Bom, é muito simples. Se a primeira mentalidade de grupo prevalecesse, nós hoje estaríamos numa sinagoga e não numa igreja cristã. Nós hoje seríamos da seita de Cristo, ou da seita dos nazarenos, e teríamos como compatriotas fariseus, saduceus e assim por diante. Nós, de vez em quando, temos alguns, mas enfim, não seríamos cristãos. Mas a segunda mentalidade prevaleceu, graças a Deus. E quando a segunda mentalidade acontece, é por meio de um processo que eu chamo de o processo do discipulado como formador de identidade. E eu quero mostrar isso nesse texto e em outros textos. Veja, no versículo 21, depois de Lucas descrever essas duas situações, Lucas traz um comentário dele mesmo, de Lucas, em que ele reconhece a mão soberana e providente de Deus nessa situação, visando o crescimento do reino. Veja, o verso 21 diz que a mão do Senhor estava com eles. Essa é uma expressão muito importante desde a antiga aliança, porque significa o imprimatur divino, a chancela divina, significa a bênção divina, a aprovação divina, a unção divina. Lembre que unção tem a ver com capacitação e autorização. Tem a ver com o poder de fazer e a autoridade de fazer. Tem a ver com a força de fazer e a competência de fazer. E aqui estava a mão do Senhor, dando a capacidade e autorizando que isso acontecesse. E o que era isso? É que a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Portanto, era Deus que estava fazendo isso, usando o chicote da perseguição. O que acontece a partir do verso 22? Acontece o contrário do que acontecera no capítulo 10. Lembra o que acontece no capítulo 10? Pedro tem uma visão na cidade de Jope, hoje chamada Haifa, no norte de Israel, e essa visão tinha um lençol que descia. Ele teve um êxtase naquele momento, orando. Alguns dizem que era por volta do meio-dia e talvez ele estivesse com fome, mas o fato é que aquele lençol desce e havia animais impuros aos judeus.
E ele ouve a ordem de Deus dizendo assim: come, toma e come. E ele reluta, como um bom judeu que ele era, dizendo assim: eu não vou comer o que não é puro, o que não é kosher, o que não é sagrado. Eu não vou comer carne sufocada ou carne de animais que não são puros. Deus então diz para ele: não considere impuro aquilo que eu santifiquei para a minha própria glória. A visão acaba, alguém bate na porta e é vindo da casa de Cornélio, um centurião romano, um homem piedoso, que tinha boas relações com os judeus. Alguns dizem que ele era inclusive prosélito, porque lá o anjo havia aparecido para Cornélio, dizendo assim: envia para a casa de Simão Curtidor, onde Simão Pedro está, e chama-o para a tua casa. Estou descrevendo em Atos 10 em poucas palavras. Pedro sai, e quando chega na casa de Cornélio, apesar dele ser um homem piedoso, apesar dele ser um homem provavelmente prosélito do judaísmo, Pedro prega o evangelho para ele, ele se converte e são batizados, tanto ele como toda a sua família. E um fato acontece como chancela, a mão do Senhor também estava nesse fato, porque o Espírito Santo desce sobre eles da mesma maneira como desceu em Atos capítulo 2. Alguns chamam isso de Pentecoste gentílico, como chamou também Pentecoste samaritano em Atos capítulo 8. O fato é que essa sequência, Jerusalém, Samaria e Haifa, ou Jope, na casa de Cornélio, é exatamente o cumprimento de Atos 1:8. Lembra Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, Deus está cumprindo o ideário de Atos 1:8, que era justamente alcançar as nações. Isso acontece lá em Atos 10, e como era Pedro, o apóstolo, uma das colunas da igreja, o que acontece logo depois é que a igreja em Jerusalém convoca Pedro a voltar a Jerusalém e explicar-se. Pedro, que negócio é esse, Pedro? O que foi que aconteceu lá na casa de Cornélio? Explica melhor essa coisa. Como é que o Espírito Santo, estão dizendo aqui que o Espírito Santo desceu lá na casa de Cornélio e que você pregou a gentios, entrou na casa de um gentio, Pedro. Pedro, você é um apóstolo, Pedro, um apóstolo judeu, um dos 4 primeiros. Como é que você faz um negócio desse? Pedro simplesmente conta o que Deus fez, o que ele pregou e como Deus consolidou, e a igreja se alegrou. Isso em Atos 10. Agora em Atos 11 acontece o contrário. E por que acontece o contrário? Porque não tinha nenhum apóstolo entre os dispersos. Todos os apóstolos estavam em Jerusalém, cuidando da igreja, da doutrina dos apóstolos. Lembra Atos capítulo 2, versos 42 a 46? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram depositários, os guardiães da doutrina, aqueles que haveriam de continuar o ensino que eles haviam recebido do Senhor Jesus. Eles estavam lá em Jerusalém, cuidando do restinho da igreja que ficou. E, na verdade, é um restinho muito grande, né? A essa altura nós tínhamos mais de 5.000 convertidos pelos relatos de Atos. Aqui então acontece o contrário, porque não havia nenhum apóstolo. A igreja em Jerusalém, por meio dos apóstolos, manda um emissário apostólico. Essa expressão não está no texto, obviamente, mas fica muito claro. Por quê? Porque diz o texto que a notícia, verso 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Adivinhe qual é o verbo grego desse termo enviaram? Apostelou, de onde vem a ideia de apóstolo. Portanto, Barnabé foi o apóstolo comissionado pelos apóstolos com uma missão específica de sair de Jerusalém e ir para Antioquia verificar o que estava acontecendo. Porque a notícia a respeito do que estava acontecendo não havia chegado aos ouvidos da igreja. E é a partir da ação de Barnabé e depois de Saulo que fica muito claro como eles prepararam aquela multidão de gente que estava se convertendo por meio do discipulado e, consequentemente, ao final do processo, todo mundo reconheceu-se como cristão.
e todos foram reconhecidos externamente como cristãos. Como é que isso acontece? Primeiramente, verso 23, diz o texto que ele chegou, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ele faz algumas coisas. Veja, essas duas expressões, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, estão no texto original na forma de particípio, por isso que aqui em português estão na forma de gerúndio. Significa uma ação que estava acontecendo e que dava a base para o que iria acontecer. Ou seja, na medida em que ele chegou e foi vendo a graça de Deus, na medida que ele chegou e vendo a graça de Deus, ele foi se alegrando, na medida que ele chegou, ele vendo a graça de Deus, ele então faz algumas coisas. A primeira deles, ele se alegra. A palavra graça e a palavra alegria, elas têm a mesma origem no Novo Testamento, nos termos do Novo Testamento, nas palavras do Novo Testamento. O que nos faz deduzir que não é possível ter graça se isso não gerar alegria. E não existe alegria verdadeira como fruto do Espírito se não houver manifestação da graça. Ele vê a graça, ele se alegra e ele começa. E veja, o tempo verbal é importante. E exortava a todos. Aí já é uma ação contínua. Ele estava exortando. Ele não exortou uma vez, fez 5 estudozinhos, você e Deus, você e a igreja, você e o Espírito Santo, você e os seus pecados, e assim por diante, mandou para a classe de escola dominical para se preparar para o batismo e a pessoa foi batizada. Não. Fica muito claro aqui que era uma ação contínua a partir do momento que Barnabé chegou ali, viu que era a graça de Deus que estava acontecendo, se alegrou com essa graça de Deus e aí começou um trabalho intencional, intenso, contínuo de discipulado. A palavra não está aqui. Como é que o senhor chegou a essa conclusão? É porque, veja o texto, diz assim, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Qual era o propósito de Barnabé? Era evangelizar? Não, eles já tinham sido evangelizados. A maneira como a frase é construída no original dá a ideia de que não apenas Barnabé estava dizendo a eles, olhe, fiquem firmes, viu? Permaneça no Senhor. Não. A maneira como é fraseado aqui significa que ele dizia como eles deveriam permanecer firmes. Como eles deveriam, com firmeza de coração, permanecerem no Senhor. E aqui vem meu ponto, querido. Quando nós pregamos, pastores pregam, nós normalmente falamos sobre o que e o porquê. E, no máximo, quando fazemos uma boa aplicação, para o quê. O que o texto diz, por que o texto diz e para que esse texto é útil. Isso é pregação. Mas quando começamos um trabalho individual ou num pequeno grupo de pessoas para ajudá-las a permanecer firmes no Senhor, nós falamos sobre o como isso acontece. Então o discipulado complementa a proclamação do púlpito. E o discipulado ajuda as pessoas a fazerem a ligação entre aquilo que é, por que é e para o que é, com aquilo que elas precisam usar como meios de graça para crescerem e permanecerem firmes no Senhor. E aqui é que entra os meios ordinários para fins extraordinários. Quando a nossa confissão diz que é nossa obrigação como cristão fazer o uso diligente dos meios de graça, e explicita que meios de graça são esses, e se refere à oração e à palavra, além dos sacramentos, e para alguns também à disciplina, ela está dizendo para nós, eis aqui o instrumental e os meios, e o discipulado ajuda a que você use os meios para aquele propósito maior, que é um fim extraordinário. Então, fica muito claro que, de cara, Barnabé caiu no meio daquele povo, viu a graça de Deus e disse, o que está faltando aqui é discipulado.
Mas essa é uma constatação de qualquer pessoa com o mínimo de bom senso quando vê Deus fazendo determinadas coisas, como Ele sempre faz e sempre fará, extraordinárias, de, por exemplo, dar um grande crescimento a uma comunidade de fé, ou usar a palavra que é pregada com poder e graça para converter uma grande quantidade de pessoas. Porque o influxo de pessoas é tão grande que é possível que aquele influxo não seja saudável. Alguns dizem assim, a igreja pode crescer de maneira saudável, pode simplesmente crescer de maneira doentia. Como um corpo, a igreja cresce de maneira doentia quando ela incha, quando ela tem uma grande quantidade de pessoas que frequentam, que gostam, que participam, elas estão até um determinado nível envolvidas na igreja, mas elas não estão comprometidas com a igreja. E esse comprometimento só é possível não por meio de programas de voluntários ou de vantagens de afiliação, tipo um clube de fidelidade da igreja, com carteirinha e tudo, não. É por meio de um compromisso que só o discipulado gera. Por que o compromisso do discipulado gera? Porque dá um senso de identificação com aquela igreja, porque, como eu te falei, o discipulado ele explica para você como isso se aplica à sua vida, e você começa a dizer assim, eu faço parte desse grupo. Dá um senso de utilidade, porque se tem alguma coisa que é muito ruim na igreja de Cristo, é quando você é um assistente que não se sente útil. Eu costumo dizer que há duas coisas, humanamente falando, que Deus usa para fixar uma pessoa na comunidade. É o senso de pertença, por meio de relacionamentos, e o senso de utilidade por meio do serviço. Quando a pessoa se sente parte porque criou relacionamentos, e se sente útil porque tem um propósito e encontrou o sentido de estar naquela comunidade, ela permanece e se fixa. Quem faz isso, irmãos? É o discipulado. Porque nessa relação que nós estamos aqui, é muito provável que as pessoas assimilem intelectualmente aquilo que eu estou dizendo, por que estou dizendo e para que eu estou dizendo, mas por mais criativo e prático que eu for, no sentido de aplicar essa mensagem às pessoas aqui, elas não terão plenamente a seguinte resposta, mas como isso é feito no meu dia a dia e de maneira prática na minha vida? O discipulado aplica, adensa e aprofunda isso. Por isso que o discipulado não pode ser um programa opcional. Ah, você quer fazer o discipulado? Não, como nós iremos ver. Discipulado é um ciclo de vida, a própria vida cristã, de modo que o sujeito sai da descrença para a crença, da crença para a maturidade e da maturidade para a influência ou para a liderança. Esse ciclo é de vida. Ninguém deixa de ser discípulo porque cumpriu 10 aulas da classe de discipulado. Pelo contrário, o propósito é que você não deixe de ser discípulo e que você continue sendo exortado continuamente a, com firmeza de coração, permanecer no Senhor. Eu vou dar um exemplo prático de como esse ciclo ele acontece na vida de uma pessoa. Eu tenho mais quanto tempo? Me ajude aí. Mais 15? 15 minutos. Então, veja só. Olha como é que uma coisa acontece. Pense numa hélice. Pense numa hélice que vai subindo. Sabe aquela ideia da hélice que vai subindo? Pois bem, pense aqui no seguinte. Tem um elemento aqui de conhecimento chamado justificação pela fé. Quando você está aqui na base e que você precisa compreender que a justificação pela fé significa que você não é salvo pelas obras, você está tocando nesse elemento, nesse nível aqui. Alguém diz isso para você, proclama isso para você, fala, evangeliza, você crê. Você é justificado pela fé. Como nós sabemos, isso não transforma você. Apenas resolve o seu problema legal. Não há nenhuma condenação mais para você em Cristo Jesus. O processo que vai fazer você ser transformado
em semelhança a Cristo, a gente sabe que não é a justificação, é a santificação, que é quando mexe no nosso caráter. Pois bem, essa mesma verdade, que a graça é a relação de convivência entre eu e Deus, ela pode ser visitada em outros níveis mais profundos e mais altos na minha vida cristã. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está aqui, que é líder da igreja, qualquer liderança. O que é a justificação, baseado na graça, pela fé em Cristo, pode dizer a uma pessoa que está aqui, se ela já creu em Cristo, se ela já é salva em Cristo, ela sabe que não tem mérito nenhum em Cristo. É quando, por exemplo, ela está servindo e não tem o devido reconhecimento da igreja ou de alguma pessoa de quem ela achava que deveria reconhecer. Surge no coração dela um mérito baseado na justiça própria, um desejo, uma ânsia pelo elogio, pelo reconhecimento, de que ela seja colocada numa classificação especial como o crente consagrado da igreja, o protótipo e o modelo de serviço. E quando ela não recebe isso, ela pode entrar na mesma questão lá da base da fé. Não compreender que tudo que ela é e tudo que ela faz é exclusivamente pela graça e, portanto, o reconhecimento humano não deveria ser a expectativa dela. E uma categoria especial onde ela poderia ser inserida não é o propósito de Deus, porque todos nós somos iguais em Cristo, somos servos uns dos outros. Então, aqui em cima, a mesma doutrina, por meio do discipulado sendo revisitado, vai tocar nessa área da pessoa, como tocou lá embaixo, quando ela era nova convertida. Então, o discipulado é um ciclo de vida, é a própria vida cristã, caminhando com Cristo até Cristo em nós ser a esperança da glória, Cristo em nós ser formado. Era isso que Paulo dizia. Portanto, o discipulado que Barnabé faz aqui, ele não é apenas um discipulado de novos convertidos. E por que que eu digo isso, irmãos? Porque em determinado momento, no versículo 25, diz o texto que partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Do ponto de vista de uma análise de discurso aqui, de narrativa de Lucas, nós diríamos aqui, ok, tem alguma coisa quebrada aqui. Está faltando uma ligação. O que é que tudo isso que está acontecendo aqui tem a ver com essa frase? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Faltou alguma coisa aqui. Aparentemente faltou alguém dizer, e porque o trabalho estava muito grande e Barnabé reconhecia a sua limitação, ele procurou a ajuda de alguém que ele sabia que poderia fazer com ele. E aí partiu em busca de Saulo em Tarso. Percebe? Barnabé tinha uma consciência de que o discipulado também é uma obra de mais de um. É uma obra comunitária. É uma obra de vários. Isso é fundamental, sabe por quê, irmãos? Porque a identidade de uma igreja não pode ser personalizada. Essa igreja que surge com homens e mulheres dispersos, sem uma iniciativa oficial do apostolado, da junta de missões da igreja de Jerusalém, da igreja presbiteriana de Jerusalém, que não tinha a ver com o plano missionário cooperativo da igreja presbiteriana de Jerusalém, que não tinha a ver com a decisão do Supremo Concílio da igreja presbiteriana de Jerusalém, mas que foi gerada pela perseguição. Era uma ideia de uma expansão do reino despersonalizada, não tinha nome, não tinha dono, não tinha cara. E Barnabé, em determinado momento, quando percebe que a obra é grande demais para ele fazer, o que é que ele vai? Ele vai a Tarso à procura de Saulo. Eles se conheciam desde Atos capítulo 9, porque Barnabé foi o homem que colocou Saulo debaixo do braço e, diante da descrença de judeus de onde ele vinha e de cristãos de Damasco, levou para Jerusalém, apresentou aos apóstolos e disse assim, o rapaz se converteu mesmo, ele é crente mesmo. Porque havia uma desconfiança, o homem ontem era perseguidor da igreja. E agora ele se torna não somente um não perseguidor, mas um propagador daquilo que ele perseguia. Então, em Jerusalém havia desconfiança. Barnabé, o homem,
filho da consolação, o apoiador, o exortador, aquele líder que todo mundo gostaria de ter na igreja, porque necessariamente não está na frente, mas faz todo o trabalho de base, projetando as pessoas que têm que estar na frente, em condições de fazer. Barnabé pega Paulo em Atos 9 e leva para Jerusalém e diz para Pedro, para todos os outros assim, ele se converteu. Por conta disso, Barnabé sabia que Saulo tinha sido criado aos pés de Gamaliel. Sabia da capacidade intelectual de Paulo, da grande transformação e da capacidade que ele teria. Ele discerniu isso, certamente, de fazer essa ponte da sua origem judaica para a nova realidade. E não é por outra razão, irmãos, que é Paulo e Barnabé, que o Espírito Santo, em Atos capítulo 13, diz assim, separai-me Paulo e Barnabé. Ele não diz separai-me Pedro e Barnabé. Por quê? Pelo conhecimento e convivência que eles tiveram a partir de Atos capítulo 9, naquela situação concreta, mas também pelo reconhecimento que Paulo era o homem certo, no momento certo, na hora certa, para levar até a última fronteira do império naquela época, o reino para todas as nações. Ele vai para Tarso, diz o texto que tendo-o encontrado, veja aí no verso 26, ele leva para Antioquia, e aí vem novamente, irmãos, mais do mesmo. E o que é mais do mesmo? Barnabé começou e encontrou seu limite. Vai e busca Saulo, despersonalizado, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma necessidade de ser o cara da igreja de Antioquia. O que é que ele faz? Diz que por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Depois de todo esse ciclo, de começar com Barnabé, consolidar-se com ele e Paulo, aí vem o texto que nós lemos no início. Pela primeira vez ali os irmãos foram conhecidos como cristãos. A minha dedução é muito simples. O que é que fez aquela multidão amorfa, sem identidade, sem compreensão do que estava acontecendo com eles, igualzinho um novo convertido que chega aqui, sem entender bem o que é essa igreja presbiteriana, que não sabe dizer nem o nome, que não compreende nada, que você fala determinadas coisas e ele diz, não, mas eu só quero saber se Jesus Cristo realmente me salvou e pronto. Mas você é reformado? Não sei, o que é isso? É alguma coisa da Constituição Civil? Não sei. E aí o discipulado é que tira essa pessoa do lugar nenhum para uma identidade. Por isso, chegando ao final, eu quero dizer para todos que estão aqui, todos, não sei quem são as pessoas que estão aqui, mas eu quero dizer para você que o discipulado forma a identidade de uma igreja. Da igreja de Cristo, porque é o propósito da grande comissão, fazei discípulos. E da igreja local, como aconteceu em Antioquia, porque permite que as pessoas compreendam o como a sua fé se aplica à sua vida. Portanto, o discipulado não deveria ser uma opção, deveria ser um meio ordinário e ordinariamente usado todo dia, todo tempo e de diversas formas para o fim extraordinário de formar uma identidade da Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe.